Juízes, capítulo 6, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Olha como é que o diabo vem contra a vida da pessoa. Como o que gafanhoto faz? Devora, é faminto, ele tem fome de um casamento feliz, ele tem fome de uma família unida, ele tem fome da pessoa que prospera, ele tem fome de uma pessoa saudável, e ele quer devorar a saúde, ele quer devorar a paz, ele quer devorar a prosperidade. Diga assim: na minha vida não. Ele quer devorar aquilo que você, em pouco tempo, aquilo que você levou uma vida para construir. E se você não despertar para a fé, não manifestar a sua fé, não se levantar, ele vai destruir. Mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo carregando uma Bíblia embaixo do braço, mesmo tendo se batizado nas águas, mesmo não fazendo nada de errado, se não manifestar a fé, o gafanhoto vem e começa a devorar, começa a destruir, começa a levar embora. Suga primeiro a força, suga primeiro a vontade de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de vir até a igreja, de pedir ajuda para o pastor quando está passando por um problema, porque acha que não precisa. Ele vai sugando essa energia que você tem, e depois ele quer devorar a sua felicidade. Ele quer devorar. A Bíblia diz, eles plantavam, e vinham os inimigos na hora da colheita, como gafanhotos, e levava tudo embora. Sabe o que eles tiveram que fazer? Covas, buracos. Olha aqui, versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel faziam o quê? Clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Mas o que o povo começou a fazer? Clamar a Deus. Nós lemos rápido, nós acabamos passando e nem notamos uma coisa importante. Eles tinham a casa deles, o lar deles, a família, o trabalho deles, a vida deles. Mas lá no início nós lemos que eles começaram a se afastar de Deus. Eles começaram a virar as costas para Deus. E quando a pessoa faz isso, Deus não castiga ninguém, mas Deus também não pode protegê-la das investidas do mal. Deus não deixa, Deus não quer o seu sofrimento. Mas olhe bem aqui para mim, Deus não quer o seu sofrimento, mas Ele não pode impedi-lo se você estiver de costas para Ele. Se você estiver longe dele. Qual o pai que pode cuidar do filho se o pai está aqui no Brasil e o filho está lá no Japão? E quantos que estão, puxa, cadê Deus? Cadê o Senhor? Me abandonou, porque olha quanta tragédia, olha quanta desgraça, olha quanto sofrimento. O pai não pode cuidar do filho que está distante. Mas se você voltar, passar a exercitar a sua fé, clamar a Ele, o povo começou a clamar, Deus mandou um profeta. Ou seja, através do profeta, vocês vão saber o que fazer. Deus revela aos seus profetas o que vai fazer ao seu povo. Deus quer tirar você dessa situação, quem recebe? Deus tem mostrado para a gente, Deus tem revelado para a gente, que vai mudar a história da sua vida. Quem crê nisso? Agora, não cruze seus braços.
Eles foram morar numa caverna. Eles foram para as montanhas porque perderam as casas. Foram para as montanhas, abriam buracos e moravam lá dentro. Eles foram morar dentro de cavernas. O povo de Deus morando dentro da caverna por causa dos inimigos que vinham para devorar, os gafanhotos. Sabe como que se chama essa caverna? Depressão. Essa caverna se chama derrota financeira. Essa caverna se chama medo de se levantar e tomar uma decisão de fé, de se entregar ao Deus vivo. Essa caverna se chama amargura, dúvida. Eles estavam vivendo no meio da caverna. Até que, a Bíblia diz aqui, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, em letra maiúscula, anjo, sabe quem é? Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, por causa do clamor, desceu. E diz assim, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pô-lo a salvo dos medianitas. Detalhe muito importante. Gideão estava morando aonde mesmo? Numa caverna. E quando que Deus apareceu para ele? Quando ele saiu da caverna. Quando ele foi à luta. Ele estava correndo um risco muito grande dos inimigos o atacarem. Mas pior do que estava, honestamente, pior que estava não ia ficar. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu quero fazer esse propósito. Eu vejo, uma mulher falou assim para mim, mandou uma mensagem, eu vejo, pastor, quando o senhor fala, o meu coração chega a arder para eu fazer, para eu participar. Mas ela falou que veio 3 vezes aqui na igreja, desde o dia que nós começamos o propósito do desafio. E ela disse que as 3 vezes, quando as pessoas se levantaram para vir na frente, para vir pegar o propósito, ela sentiu como se algo amarrasse as pernas dela no lugar. Ela tentou se levantar e não conseguiu. Por quê? Porque Satanás sabe que quando a pessoa toma uma atitude de fé, ele tem que fazer o quê? Ele tem que largar. Ele tem que largar a vida dela. Então ele não quer. Há pessoas que pensam, eu não tenho condição, eu não tenho como fazer, mas é porque não tem condição que deve fazer. Ana não tinha. O que ela ofereceu para Deus, ela foi gerar. Ela foi dar um jeito. E ela honrou. Elias, quando foi para o monte orar com as mãos vazias, para chover, orou 7 vezes. E apareceu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Uma coisa pequenininha. Mas quando ele colocou a oferta dele no altar e invocou a Deus, em 30 segundos de clamor, a Bíblia diz que desceu o quê? Desceu fogo do céu. Ou seja, a oferta de desafio provoca o sobrenatural na vida da pessoa. Diga glória a Deus. Gideão, o anjo apareceu para ele porque ele saiu da caverna. Ele parou de se achar um coitadinho, de ser medroso, de ser tímido, e foi buscar aquilo que por direito era dele. O anjo apareceu para ele e disse, olha aí, versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito das suas maravilhas, que nossos pais nos contaram? Quer dizer, você pode ler o texto todo depois, eu não quero me estender. O que o anjo falou para Gideão? Deus é contigo, Gideão. Ele falou, peraí, calma aí. Isso é fé inteligente. Ele pensou, então se Deus é comigo, eu não posso aceitar viver essa vida que eu estou vivendo. Cadê as maravilhas do Senhor? Não foi o Senhor que tirou os meus pais lá das mãos de Faraó, lá do Egito? Não foi o Senhor que fez eles passar a pés enxutos por onde? Pelo Mar Vermelho? Então, que essas maravilhas, se o Senhor é comigo, então as maravilhas que o Senhor fez lá no passado, tem que acontecer hoje, na minha vida. Hoje não tem mais Gideão, hoje não tem mais Daniel, hoje não tem mais Elias, hoje sou eu e você, Deus é o mesmo, amém pessoal? Ele continua o mesmo, ele é imutável, ele não muda. E assim como no passado ele só pôde se manifestar quando a pessoa levantou e exercitou a fé, não é diferente nos dias de hoje. Qual é o problema que você quer resolver? Qual é a situação que está trazendo vergonha para a sua vida? Nós vamos colocar no altar. Nós vamos apresentar para Deus.
Elias disse: se ele é o verdadeiro Deus, então ele vai responder com fogo. O que é responder com fogo? É descer com a resposta que você deseja na sua vida. Olha o versículo seguinte. No versículo 15, ele disse: Gideão, Senhor meu, com o que livrarei Israel, se a minha família é o quê? É a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor e disse: já que eu sou contigo, você vai ferir os inimigos como se eles fossem um só homem. Diga graças a Deus. Ô Gideão, ô Maria, ô João, ô Antônio, ô José, não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade. A força você tem que colocar naquilo que você vai apresentar para Deus. A força você tem que colocar para obedecer a voz de Deus. Quanto a derrotar os seus inimigos, quanto a destruir os seus inimigos, você vai contar com a força? Com a força de Deus. Olhe para mim, para terminar. Quando você coloca a sua força para obedecer a voz de Deus, Deus coloca a força. Rapaz, isso é forte demais, hein? Isso aqui veio do céu quentinho. Se você pegar agora aqui, se você pegar, já era. Quando você coloca a sua força para obedecer a Deus, Deus coloca a força dele para destruir os seus inimigos. Tem gente que quer colocar a força dela para resolver os problemas dela e nunca vai conseguir, porque o que somos nós diante dos gigantes que surgem diante da nossa vida todo dia? Coloque a tua força para obedecer a Deus.